no livro de Juízes, 7º livro da Bíblia. Juízes capítulo 16, versículo 19. Juízes capítulo 16, versículo 19. É o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Queria pedir, meus amigos, para acender a luz enquanto eu leio o texto aqui, por favor. Eu já comprei, essa aqui é a gigante, mas eu vou comprar agora a Mega Hiper Blaster, aqui, a de cima aqui. Ah, tá ligada já? Ah, pronto, obrigado. Amém. É bom que os irmãos leem também, né? Ah? Ficou bom assim, né? Isso. Vou comprar agora a Mega Hiper Blaster gigante. Cada letra é uma página da Bíblia. Pensa. Quando eu tiver com 60, disse que eu posso fazer uma cirurgia para os olhos. Então, ainda tem 35 anos para chegar lá. Só que não, né, irmãos? Só 13. Juízes capítulo 16, versículo 19, é o texto que eu quero ler com você. Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Concentra aí, nós vamos ser bem objetivos, bem breves, mas há uma palavra de Deus para nós refletirmos nessa noite. Toda palavra é pastoral, toda palavra é pastoral, porque toda palavra apacenta o nosso coração. Mas essa palavra, ela é uma palavra de direção para nós, é uma palavra de reflexão. É uma palavra para a gente poder olhar para nós, porque a gente tem facilidade de olhar para fora, a gente tem facilidade de olhar para o outro, a gente tem facilidade de olhar para o que está acontecendo longe, mas às vezes, até por medo, temos dificuldade de olhar para dentro. Às vezes fugimos, muitas vezes olhamos tanto para fora porque temos medo de dar uma espiadinha dentro, e o que está dentro às vezes não é legal, dói, machuca, exige posicionamento. Eu tenho entendido, amigos, que eu preciso gerar o que eu quero viver. Nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas querem viver coisas que elas não estão dispostas a gerar. É como uma mãe que dissesse que quer gerar, porque nós sabemos, enfim, eu posso ser pai, ou a minha esposa pode ser mãe sem gerar. A exemplo da adoção. É possível ser mãe sem gerar, mas não é possível dizer eu quero ser mãe gerando sem passar pelo processo da gestação. Não tem como fazer isso. Então a gestação, ela atrai algumas situações, para algumas mulheres mais, para outras menos, mas a gestação atrai algumas circunstâncias, às vezes de dores, de aumento de peso, de enjoo e por aí vai. É ou não é? A Teca mesmo sofreu muito com as 2 gestações. Eu queria ter uns 4 meninos, pelo menos, mas não deu certo. Então, eu até já pensei em adotar. Mas ela disse, se você adotar, eu te desadoto. Falei, então fico com você mesmo. Aí a gente arrumou agora uma cachorrinha, eu já virei avô de pet. E está tudo bem. Mas o fato é que nós precisamos olhar para dentro e fazer a seguinte pergunta: eu estou gerando o que eu quero viver? O casamento que eu desejo viver, eu estou gerando? As finanças que eu pretendo ter, eu estou gerando? A vida espiritual que eu anseio, eu estou gerando? O que eu estou fazendo? Porque há uma incoerência muitas vezes em nossas atitudes e palavras, porque falamos algo e fazemos outra coisa totalmente diferente. Então, nessa noite, eu quero que a gente pense um pouco sobre isso. E eu vou usar a história de Sansão. Eu nunca tinha ministrado sobre a história de Sansão, até me surpreendi. Que nesses anos todos, eu achei que eu já tinha falado alguma coisa sobre a vida de Sansão. Eu nunca tinha ministrado sobre Sansão. Pesquisando
nos meus arquivos e eu vou falar hoje com você um pouco sobre a vida dele. Juízes 16, 19. A palavra do Senhor diz assim: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado os homens filisteus, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo ali. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor se havia retirado dele. Sansão disse: eu vou sair como das outras vezes eu me livrei. Mas ele não sabia que o Senhor, em algumas versões, que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Verso 25. Com alegria no coração, disseram os filisteus: mandem vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão então clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. A vida de Sansão é uma vida peculiar, mas comum ao mesmo tempo. Porque quando a gente olha para Sansão, para os feitos de Sansão, realmente são coisas que nos surpreendem. Quando a gente olha para a força que Deus deu para Sansão, é algo que às vezes até nos faz pensar no quanto somos impotentes. Mas é importante, até uma jovem me perguntou ali pela manhã, e ela disse: pastor, eu posso dizer que Sansão tinha um superpoder? Eu falei: sim, ele tinha um superpoder. E estavam 2 jovens, e eu disse: sabia que você também tem esse superpoder? Aí ela: você está zoando ou falando sério? Eu falei: não, estou falando sério. Você tem também esse superpoder. Porque o que gerava esse poder de Sansão? Sansão, ele é resultado de uma promessa. A mãe de Sansão era estéril. Se você pegar o capítulo 13, 14, 15 e 16, é a história de Sansão. De 13 a 16 é a biografia dele. E uma referência que se faz lá no livro dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, também é citada um pouco da biografia de Sansão. Mas o fato é que Sansão, ele nasceu como resultado de uma promessa. Sansão foi gerado em Deus primeiro, assim como eu e você. Quando a gente olha o Salmo 139, é por isso que quando eu falo de filhos, eu sempre repito: homens não fazem filhos, homens recebem herança de Deus. Filhos são herança de Deus. O Salmo 139 diz que eu e você fomos formados em Deus. Deus nos formou, Deus nos desenhou, e Deus colocou em nós, meu amigo Edmilton, um propósito.
Assim foi com Sansão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, uma teofania, quando Deus se apresenta, o próprio Deus se apresenta de alguma forma, como aconteceu, por exemplo, com Moisés na sarça ardente. O próprio Deus se manifestou a Moisés por meio da sarça. Quando isso acontece, a gente diz que há uma teofania, uma forma de Deus se manifestar a nós. A Bíblia diz que Deus se apresentou à mulher de Manoá. Manoá era o pai de Sansão. E ele disse: olha, você vai ter um filho. Você é estéril, você nunca teve filho, mas você vai ter um filho. E esse filho será nazireu do Senhor. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia uma coisa chamada nazireado, ou voto de Nazireu. O que era isso? O voto de Nazireu era: algumas pessoas eram separadas para uso exclusivo de Deus. O nazireu era aquele que era separado para uso exclusivo de Deus. Se você pegar Números capítulo 6, você vai ver que lá está as regras básicas de um nazireu. Basicamente 3. Um nazireu, ele não cortava o cabelo. Um nazireu, ele não podia tocar em cadáver. E um nazireu, ele não podia beber vinho ou bebida forte. Essas eram as 3 regras básicas de um nazireu. O anjo aparece à mulher, a mãe de Sansão, futura mãe de Sansão, porque ele ainda não tinha nascido, e diz: ele vai ser um nazireu. Quando você lê Juízes, a gente lê o capítulo 16, mas quando você lê o capítulo 13, versículo 24, você vê que a Bíblia fala assim: Sansão nasceu e o Espírito do Senhor o impulsionava. Por que eu disse para os jovens que o poder que Sansão tinha, não o propósito, mas o poder estava dentro delas? Porque para Sansão cumprir o propósito era necessária força, naquele contexto. Mas o que gerava força em Sansão, habita em mim, habita em você, se chama Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. E eu disse para as 2 jovens: o Espírito Santo era a força de Sansão, e ele habita em você, só que nós precisamos ativar o poder do Espírito Santo. Sansão começa a sua vida, a sua biografia, e está escrito assim: o Espírito do Senhor impulsionava Sansão. Pensa que jeito maravilhoso de começar a biografia. O Espírito de Deus conduzindo, influenciando. Eu posso dizer que Sansão começou bem. Você pode dizer comigo: Sansão começou bem. Só que mais importante do que começar bem é permanecer bem e concluir bem. Porque muitas vezes nós somos ótimos iniciadores, mas péssimos concluintes. Ótimos para iniciar uma leitura, mas não vai depois da introdução. Ótimo para iniciar a leitura da Bíblia, mas não passa de Gênesis. Ótimo para fazer a inscrição na academia, não olha para trás nem ri. E não vai. É ou não é? Aqui não. Deixa eu dar uma aliviada. Mas lá na Rússia, irmão, os russos, eles não fazem. Acredita, Pedro? Pedro, você conhece algum russo assim, Pedro? Você entendeu, amigos? Sansão começa bem, impulsionado pelo Espírito Santo. Ele avança, ele faz, só que daqui a pouco ele começa a desviar a rota. E eu posso dizer para você que há dentro de mim e dentro de você um Sansão, que muitas vezes quer nos fazer também viver da mesma forma. Sansão era um cara extraordinário, dirigido por Deus, mas Sansão, assim como muitas vezes nós, Sansão era um cara que ele não sabia ouvir não. Sansão era um cara que ele não sabia, Adriano, ser contrariado. Ele não podia ser contrariado porque ele se chateava. Talvez você conheça um russo assim. Sansão, ele não pode ouvir não. Sansão não pode ser contrariado. Tudo tem que ser do jeito dele. Sansão não quer ouvir conselho. Sansão não pensa nas consequências. Sansão decide e faz. E quantas vezes esse Sansão não está querendo guiar as nossas vidas? Que tem que ser do nosso jeito, que a gente não escuta ninguém.
Porque das características da chamada sociedade pós-moderna é a autossuficiência e a ausência de Deus das nossas decisões. A sociedade chamada pós-moderna, ela afasta Deus das decisões. É a autorresponsabilidade levada ao extremo. Você faz tudo sozinho. Esse era Sansão. E quantas vezes a gente não está agindo assim? Sansão começa bem. Ele começa impulsionado pelo Espírito Santo. Mas o texto que eu li para você é a conclusão da história de Sansão. Como que um cara que começa, Edmilton, impulsionado pelo Espírito Santo, termina a vida com os olhos furados, amarrado e sendo motivo de diversão do inferno. É isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Sansão começa impulsionado pelo Espírito Santo e termina preso, fora do propósito, com os olhos furados, 3.000 pessoas rindo de Sansão. É isso que o diabo quer fazer comigo e com você. O livro de Juízes, fazendo um recorte, ele tem uma narrativa muito comum, que nós temos que tomar cuidado com ela. Eu tenho dito para você, amigos, e eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que você pegar a Bíblia, não leia a Bíblia apenas como algo histórico. Não leia a Bíblia olhando, puxa vida, quando eu leio esse texto eu lembrei do meu irmão que está precisando dessa palavra. Não faça isso. Olhe para você. Tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. Se a história de Sansão está aqui, sabe por quê? Porque essa história tem algo para nos ensinar. Porque em algum momento da nossa vida, esse Sansão vai querer dominar as nossas decisões. Em algum momento da nossa vida, eu vou querer ser esse Sansão. É por isso que Deus deixou isso aqui. É o amor de Deus. E quando você olha o livro de Juízes como um todo, o livro de Juízes ele tem uma narrativa, um ciclo vicioso. Começa com o povo de Israel vivendo em paz. Aí o texto diz assim: e o povo fez o que era mal perante o Senhor. Você vai encontrar 16 vezes essa menção no livro de Juízes. E o povo fez o que era mal perante o Senhor. O povo estava em paz. Tempos de paz são os tempos que nós devemos dobrar a vigilância. Você sabia disso? Tempos de paz, eles normalmente nos convidam a baixar a guarda. Tempos de paz nos convidam a orar menos, a ler menos a Bíblia. Afinal está tudo bem, as contas estão pagas, a despensa está cheia, a saúde está boa, está tudo bem, olha que coisa maravilhosa. Tempos de paz testam a nossa verdadeira fé. O povo de Israel estava em paz, aí o povo fazia o que era mal, Deus entregava ele nas mãos dos inimigos, eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador, e eles viviam em paz de novo. E eles tornavam a fazer o que era mal, e esse ciclo você vai encontrar pelo menos 16 vezes no livro de Juízes. Sansão é um desses libertadores. O povo está dominado pelos filisteus, é o povo do momento, são os filisteus. E Sansão é levantado como um libertador. Por isso que Deus colocou o Espírito Santo nele. O Espírito Santo se apoderava dele, porque no Antigo Testamento não é como no Novo que o Espírito habita. No Antigo Testamento o Espírito se apossava para um fim específico. Por isso que você vai ver aqui que o Espírito Santo se apossou dele e depois o Espírito Santo se retirou dele. No Antigo Testamento era assim. Então Sansão, amigos, ele começa a trajetória dele muito bem. Ele começa a trajetória dele sendo direcionada, só que quando você olha a rápida biografia que a Bíblia traz sobre Sansão, ela precisa nos fazer refletir sobre a nossa biografia. E é sobre isso que eu quero trazer algumas reflexões sobre a biografia de Sansão. A gente vê um cara que tinha uma força descomunal. A gente vê um cara que Deus usava ele de uma maneira extraordinária. Por exemplo, quando eu leio, Ayla, que Sansão um dia estava indo encontrar-se com a sua primeira futura esposa. Sansão, ele decide ir encontrar sua esposa.
E aí a Bíblia diz que ele está indo e um leão vem atacá-lo. A Bíblia diz que ele pega o leão e rasga pela boca. E o texto fala assim: Sansão rasgou o leão pela boca como se rasga um cabrito. Você já rasgou um cabrito pela boca? Porque quando ele fala assim, parece que qualquer um de nós, onde é que está um cabrito para eu rasgar aqui? Eu não consigo rasgar um bife às vezes. Está entendendo, Dudu? Você consegue rasgar um coelho no meio? Pensa nesse cara. O cara que vai enfrentar 1000 filisteus. 1000. Aí ele olha assim, a Bíblia diz, tinha uma queixada de jumento. Pensa, um queixo de jumento. Aí ele, acho que eu vou usar esse queixo de jumento aqui. A Bíblia diz que com queixo de jumento, ou queixada braba, com um queixo de jumento, o homem matou 1000 pessoas. Pensa, esse era Sansão, cara. Pensa. Venceu filisteus, venceu leões, venceu exército, mas perdeu no principal campo de batalha, nas suas inclinações e desejos. E muitas vezes assim somos nós. Estamos vencendo no trabalho, estamos vencendo na faculdade, estamos vencendo no empreendedorismo, estamos vencendo na internet, estamos vencendo no financeiro e perdendo aqui dentro. Perdendo dentro de casa, perdendo na família, perdendo os filhos. Esse era Sansão, irmãos. E esse Sansão está gritando dentro de mim, dentro de você. Quantos de nós, muitas vezes, estamos vencendo todas as batalhas fora e perdendo as batalhas dentro de casa? Ganhamos as batalhas na rua e perdemos a batalha dentro do nosso quarto com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa vida espiritual. Esse era Sansão. Sansão, ele começa bem, mas termina mal. E eu quero dizer para você uma coisa que eu percebi na rápida biografia de Sansão. A Bíblia diz que Sansão começa a ser impulsionado pelo Espírito Santo, termina a história preso, como eu te mostrei, e você só vai ver em toda a biografia de Sansão ele falando com Deus uma única vez, Alisson. Uma única vez, que é a oração que a gente leu quando ele vai morrer. No leito de morte ele clama ao Senhor e diz: Senhor, dá-me força mais uma vez. Sabe o que eu tenho aprendido? Que os tempos a sós com Deus vão determinar a resistência que nós teremos diante do pecado e das tentações. São os tempos que passamos com Deus, orando, lendo, jejuando, tempo de secreto com Deus. É o que vai determinar a resistência que nós teremos diante das investidas do inimigo. Sansão não tirava tempo com Deus. Sansão ele fazia sozinho. Quando você pega o capítulo 14, Sansão ele é um nazireu, escolhido, separado para uso exclusivo de Deus. No capítulo 14, Sansão começa a sua biografia dizendo: eu quero me casar com uma filha dos filisteus. Essas são as primeiras palavras que a Bíblia revela sobre Sansão. E biblicamente as palavras revelam o nosso coração. Palavras revelam o coração. Você pode dizer isso comigo? Palavras revelam o coração. Quando Sansão diz que quer se casar com uma das mulheres dos filisteus, ali estava a revelação do seu coração. Porque os filisteus representavam o quê? O mundo que é contrário a tudo aquilo que Deus aprova. Os filisteus eram tudo aquilo que Deus reprovava. Lá estava o coração de Sansão. E eu quero nessa noite que você reflita. Como estão as suas palavras? Como estão as suas palavras sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos, sobre o que você ganha? É uma bênção ou é uma droga o seu salário? O seu carro é uma bênção ou é uma porcaria? As palavras revelam o coração. E a Bíblia diz que a minha palavra e a sua palavra pode gerar vida ou morte. O poder da vida e da morte está na força da
palavra. Provérbios 18, 21 diz isso. Como estão as suas palavras? Como estão as palavras que estão saindo dos seus lábios sobre a sua vida? A palavra tem poder, sim. Isso não é ditado popular, não. Isso é bíblico. Eu preciso profetizar mesmo sobre a minha vida. Não é ter confissão positiva, que eu penso, aí eu falo e acho que vai estar lá. Não é disso que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que com as minhas palavras eu vou também ter um impacto no reino espiritual. Sansão revela como estava o seu coração. Quando ele diz, ele é um homem de Deus, mas o coração dele está lá no mundo. E Sansão agora, além de dizer isso, a Bíblia diz que Sansão agora vai fazer diversas escolhas. Ele não feliz apenas de desejar algo, agora ele vai escolher, ele vai decidir intencionalmente ir atrás daquilo que Deus dizia para ele não fazer. Se as palavras revelam o nosso coração, as nossas decisões revelam o nosso caráter. São as nossas decisões que revelam o caráter. E o caráter é a nossa essência. O caráter é a nossa identidade, é quem nós verdadeiramente somos. Caráter vem de caractere, vem de essência. As decisões de Sansão vão revelar o caráter. Escute uma coisa: carisma te dá acesso, caráter te faz permanecer. Carisma, Sansão tinha demais. Habilidoso, bonito, forte. Pensa num cara, era Sansão. Só que aquilo que ele tinha de carisma, ele faltava em caráter. O carisma me ajuda a acessar, mas é o caráter que me ajuda a permanecer. O carisma me ajuda a casar até, mas é o caráter que mantém um casamento saudável. O carisma me ajuda a ter uma igreja, mas é o caráter que mantém essa igreja saudável. E o que nós temos visto, e a história de Sansão nos ensina, fique atento com isso que eu vou te falar. O caráter de Sansão não suportou o peso da unção que ele carregava. Sansão tinha um propósito. Sansão tinha uma unção sobre a vida dele, mas o caráter não suportou. Você sabia que tem bênçãos e promessas que ainda não se cumpriram na nossa vida, porque o nosso caráter precisa ser fortalecido? Aqui não, no Brasil nem pensar, mas na Rússia, sabe o que acontece muito lá? O cara conhece uma moça, começa a namorar com ela, se casam, passam por dificuldades, dividem às vezes a mesma marmita, moram de aluguel, vivem sem energia muitas vezes, tomam banho gelado, e a mulher está ali junto com o cara, e aí eles vão trabalhando, eles vão orando, eles vão crescendo, aí daqui a pouco o cara consegue um trabalho melhor. Abre uma empresa, passa num concurso, aí a posição vai revelar o caráter. O dinheiro vai revelar o caráter. O dinheiro não desvia ninguém, só revela o caráter. A posição não desvia ninguém, revela o caráter. Aí sabe o que acontece muitas vezes? Essa pessoa que viveu a vida inteira dele, hoje que ele está numa posição melhor, ele abandona a esposa e troca por uma novinha. Porque essa já não serve mais. Essa já não atende mais os desejos da juventude dele. Isso é o peso de um caráter. Sansão nos chama, meus amigos, nessa noite, a refletir sobre o caráter. Diga: minhas escolhas revelam o meu caráter. O caráter de Sansão não suportou a unção que ele carregava. Deus não vai entregar algo que ele sabe que o meu caráter não suporta. É por isso que eu preciso olhar para mim. E dizem alguns que o caráter é o que nós somos quando ninguém está nos vendo. Isso é o caráter. Porque santidade vigiada é prisão. Eu sou seu pastor.
Enquanto Deus assim direcionar, eu sou seu pastor. E o meu papel é te direcionar. Esse é meu papel, eu não decido por você, eu só te direciono. E é isso que eu estou fazendo nessa noite. Eu estou te direcionando em algo que Deus está falando conosco. A graça que eu estou compartilhando com você é a graça que eu preciso. Essa palavra me confrontou em muitas coisas. E eu digo para você e repito, sempre que eu leio a palavra, eu olho e falo assim: Senhor, como que essa história de Sansão pode me ensinar? Como que essa história de Sansão pode me ajudar? Sansão, ele agora começa a tomar uma série de decisões. Ele vai se envolver com uma mulher dos filisteus. Porque Sansão, ele tinha, além de não ouvir ninguém, não consultar Deus, Sansão tinha uma fraqueza com mulheres. Sansão não podia ver um rabo de saia. Era a fraqueza dele. Se envolveu com a filisteia, se envolveu com a prostituta, se envolveu com Dalila. E aí para os homens, eu tenho algo para compartilhar que pode nos ajudar. 3 barras que nós homens temos que tomar cuidado. Porque essas 3 barras resumem 99% das quedas no mundo masculino. Essas 3 barrinhas que eu vou mostrar para você aqui. Primeira, era o problema de Sansão, barra de saia, mulher. A primeira barra que eu e você, homem, temos que tomar cuidado é o quê? Barra de saia. Não tem que ter vergonha não, é a verdade. E a coisa está escancarada aí, tá ou não está? Tá ou não está, irmãos? Tá difícil. Tá difícil você sair com o olho aberto, você tem que sair com o olho fechado. É ou não é? Tá assim. A segunda barra, barra de ouro, dinheiro. Mulher, dinheiro. Não só de ganhar, de corrupção, mas às vezes o desejo de ganhar e a gente perde a família por causa do dinheiro. Barra de ouro, barra de saia e a terceira, São João da Barra, bebida. Pastor. Agora pensa comigo. Faça uma rápida retrospectiva dos homens que você já viu cair, na igreja ou fora dela. Se 99% não vai girar em torno disso aqui. Vai ou não vai? Pensa para você ver. Eu disse para você que eu estou aqui para te direcionar. Esse é meu papel. Essas 3 barrinhas aqui, ó. Se a gente vigiar só com essas 3, a gente já eliminou 90% das quedas. Sansão agora decide que ele vai buscar mais e mais. Você vê na vida de Sansão um processo de declínio. Sansão está em Judá, o lugar da glória, da manifestação de Deus, mas ele diz: Judá não me atende, eu vou para Tímina. Tímina era a primeira cidade dos filisteus. Em Tímina ele arruma uma mulher, só que depois ele abandona essa mulher, volta para a casa dos pais. Aí ele vai para uma segunda cidade filisteia, chamada Gaza. A Bíblia diz no capítulo 15 que em Gaza ele arruma uma prostituta. Olha a fraqueza dele. Ele está na primeira cidade, não atende, agora ele vai avançar. São as chamadas 3 descidas de de Sansão. Ele vai para Tímina, depois ele vai para Gaza, que não tem nada a ver com a Gaza atual, e depois ele vai para a terceira cidade, que é onde acaba a vida dele, que é Sorek, que é onde ele conhece Dalila. Se as palavras, Pedro, revelam o coração, e as decisões revelam o nosso caráter, os lugares revelam as nossas prioridades e o que nós buscamos. Para onde Sansão estava indo, era longe da presença de Deus. Diga comigo, os lugares representam o que eu busco. Você vai ver um processo de queda na vida de Sansão, porque a queda nunca é instantânea. O inimigo das nossas almas, ele não tem pressa. Não tem pressa. Ele pode ir andando a passos lentos, desde que cada passo dele seja intencional para matar, roubar e destruir. Cada dia te vê mais longe de casa,
cada dia que você trabalha mais, cada dia que você tem que ganhar mais, cada dia que você fica sem falar com a sua esposa, que você fica sem falar com seu marido, que você não perdoa, e o inimigo está como fez com Sansão, está rindo. Há uma plateia no inferno rindo. Quando a gente faz isso, é a vida de Sansão. O homem que começa impulsionado por Deus, agora está num processo de afastamento de Deus. E é interessante que quando eu li o capítulo 16, versículo 5, ali tem o processo, Alisson, que o inimigo age. Quando os homens, os filisteus, chegam a Dalila, eles dizem assim: Dalila, nós queremos que você primeiro convença Sansão. Depois, nós queremos dominar Sansão. Depois nós queremos amarrá-lo e depois subjugá-lo. Você entendeu o processo? O processo começa com o convencimento. E numa sociedade que tudo pode, agora há pouco uma pessoa me mandou um Reels com um trecho do show da Madonna. Falou: pastor, ela é satanista. Eu falei: é? Eu nem... É mesmo? Pastor, olha as coisas. Meu Deus. A pessoa estava assim impressionada. Meu irmão, das trevas você vai esperar o quê? Vai esperar o quê das trevas? Na época que o carnaval pegou, colocou o Cristo lá, né, aquela representação de Cristo e tal, e as pessoas... O que nós vamos esperar das trevas? É por isso que eu estou dizendo para você que a igreja não precisa mais ficar pedindo resposta. A igreja tem que ser a resposta. Irmãos, ninguém aguenta mais discurso vazio. Ninguém aguenta mais, minha amiga Liliane, discurso vazio. Por isso que nós não fomos chamados para estar na igreja, mas para ser igreja. Seja a igreja. Se precisar, fala alguma coisa. Seja igreja no seu trabalho. E sabe como é que você vai ser top mesmo, dando um bom testemunho? Chega no horário. Obedeça seu horário de almoço. Não fica dando atestado aleatoriamente, porque está com a afta. Ai, a minha afta aqui, eu estou quase sem andar. Na Rússia acontece isso. Eu já ouvi gente que deu atestado porque estava com afta. Que afta é essa? A pessoa virou uma afta, só pode. Meu irmão, Sansão está nos ensinando como não ser. E a verdadeira sabedoria é aprender com os erros dos outros. Então nessa noite, a reflexão, a gente está olhando para a vida de um homem que não é uma coisa fantasiosa, não é uma parábola, a gente está falando de algo histórico, de algo que aconteceu. Sansão, ele agora começa a brincar com o pecado. Escute uma coisa: não tem como brincar com o pecado e sair ileso. A graça não anula as consequências do pecado. A graça me perdoa sem eu merecer, mas as consequências do pecado eu vou sofrer. Deus perdoou Sansão. Sansão foi salvo. Ele está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, heróis da fé. Só que olha como ele morreu. Por que a graça não o libertou? Porque a graça não anula as consequências do pecado. Não dá, irmãos, para a gente ficar brincando com o proibido, correndo riscos. A história diz que Sansão, quando conhece Dalila quer conhecer o segredo da sua força. E de Sansão a primeira vez fala assim: não, se me amarrarem com cordas de arco, a minha força vai embora. Aí ela amarra ele, daqui a pouco ele solta. Aí ela fala: poxa, você está me enganando. Aí ele fala: não, tudo bem, desculpa, agora eu vou falar a verdade. Se você me amarrar com cordas novas, a minha força vai embora. Aí ela tenta a segunda vez. Olha Sansão brincando de ser amarrado. E como que ele terminou? Amarrado. E aí não cabe tá amarrado. Porque a desobediência tem um preço. A conta da desobediência é alta.
Diga comigo, não tem como brincar com o pecado e sair ileso. Um dia eu comprei uma camiseta. Fui à Renner e comprei uma camiseta exclusiva. Só que não, né, gente? Não queira exclusividade comprando na Renner, né, gente? Por favor. Comprei uma camiseta linda, Janaína, preta, que eu gosto de camisa preta. Comprei uma camiseta preta, linda, bonita camiseta. No segundo dia que eu fui usar a camiseta, eu fui para o rancho que eu tenho lá no Corumbá. Aí eu estava lá com a minha linda camiseta preta, Liliane. Fui limpar uns negócios lá e fui usar que boa. Peguei a que boa. Aí a minha linda, maravilhosa esposa disse assim: meu bem, homens, outra lição para nós. Quando a mulher fala assim, ó, meu bem, deu aquela esticada, do jeito, chuchu, esposinho, sabe aquela, meu irmão, não vai não, porque a mulher tem um sexto sentido. Não vai não, irmão, que vai dar ruim. Meu bem, tira essa camiseta. Eu falei, não, deixa comigo que eu domino. Deixa com o pai. Peguei a bendita que boa, Carol, e fui limpar, não lembro nem o que foi. E eu fazendo com o maior cuidado, limpei, quando eu terminei, eu olhei e falei, uau, eu sou top. Vou jogar na cara da esposa depois, olha aí. Passou, Pedro. Aí depois a gente estava almoçando. Aí o Gustavo falou, pai, que é isso aí na sua camisa? Aí eu olhei de cima assim, parecia uns, sei lá, farinha, alguma coisa. Aí eu... E não saía. Quando eu fiz assim, irmão, eu falei, minha Nossa Senhora. Vou trocar antes que a Teca veja. Irmão, manchou tudo. Só usei uma vez. Assim é o pecado. Parece inofensivo. É a história de Sansão. Tem nada a ver. Isso é normal. Tá de boa. Sansão, ele começa a brincar. E andar na carne parece divertido por um tempo. Mas a conta chega e é alta. Sansão, ele começa a brincar, ele começa a, ele serve a Deus, ele não serve. A Bíblia diz que chega uma hora que Sansão está indo se encontrar com a sua mulher. Eu te falei, o leão vem atacá-lo. A Bíblia diz que ele rasga o leão no meio e vai embora. Não conta para ninguém. Dias depois ele passa pelo mesmo caminho. E é interessante essa linguagem bíblica. Porque ela diz assim, Wellington, Sansão passa pelo mesmo caminho onde ele tinha matado o leão. Aí a Bíblia diz que ele, conversando consigo, disse, vou sair do caminho para ver o leão morto. Esse é um erro que a gente comete. Sansão vai lá, encontra o leão morto, e a Bíblia diz que tinha mel na boca do leão. Ele, nazireu, não podia tocar em cadáver. Está entendendo o processo? Aí ele pega o mel, come, e não satisfeito, ainda leva para casa e dá para os pais. E a Bíblia diz assim, e Sansão não contou isso a ninguém. E como que a gente sabe disso agora, 3.000 anos depois? Porque tem um que sabe todas as coisas. Não adianta apagar, não adianta colocar em criptografia, adianta colocar na nuvem. Ele está na nuvem. Vou esconder isso na nuvem, no iCloud. Aí ele está lá na nuvem, Espírito Santo, dá uma olhada aqui. Tá, poxa. Está entendendo, meus amigos? Cuidado para você não voltar para aquilo que Deus já te ajudou a matar. Foi Deus que ajudou Sansão a matar aquele leão. E agora Sansão quer voltar para aquilo que Deus já tinha ajudado ele a matar. E às vezes a gente quer voltar para velhas amizades. Saiu uma pesquisa do Instituto Americano muito sério, em que 85% dos divórcios americanos acontecem por infidelidade. Desses 85%, 90% começam na internet. Pastor, você está dizendo que a internet é do demônio? Não estou.
Mas sabe qual é a principal causa? Sabe qual é, Edmilton? Instituto Barça. Instituto seríssimo, Barna, na verdade. Seríssimo. O cara tá lá na internet, aí ele tá meio chateadão com a esposa. Aí ele fala assim: vou dar uma olhadinha aqui no perfil da minha ex-namorada. Vou dar uma olhadinha aqui no perfil do meu ex-namorado. 90% dos divórcios nos Estados Unidos inicia desse jeito. Aí manda uma mensagem assim: oi, sumida. Oi, sumido. Está entendendo, irmãos, o que eu estou falando para vocês? Esse é o processo de Sansão. Sansão, ele agora volta a buscar o que Deus ajudou ele a matar. A Bíblia diz que nesse processo, concluindo a biografia dele, ele agora vai se unir com Dalila. Se as palavras representam e revelam seu coração, se as escolhas representam e revelam seu caráter, se os lugares revelam o que você busca, as alianças revelam o seu destino. A aliança que Sansão fez com Dalila revelou o destino que ele iria viver. Quais são as alianças que você tem feito? E mais do que isso, nós vamos agora, em poucos minutos, celebrar a ceia. E vamos sair, e vamos descansar, ou dormir, ou nos confraternizar. A ceia é um convite a uma nova aliança. A ceia é um convite a uma nova aliança. Como estão as suas alianças? A aliança que Sansão faz com Dalila, diga, as minhas alianças, diga comigo, as minhas alianças revelam o meu destino. E Sansão termina como terminou, porque ele abriu mão de uma aliança com o Deus da aliança e começou a fazer alianças com aquilo que Deus não tinha para ele. Nessa noite, diante dessa biografia, como estão as suas palavras? Como estão as suas decisões? Quais são os lugares que você frequenta? E quais são as alianças que você mantém? Eu já disse isso aqui e repito. O evangelho muitas vezes nos torna um pouco antissociais. Porque tem lugares que não me cabem mais. Tem grupos, Pedro, que não me cabem mais. Tem amizades que não dá mais. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Eu preciso levar a sério o que Deus deixou na palavra. Então nessa noite, a gente vê a história de um homem que começou extraordinariamente bem e terminou com uma história trágica. Por causa das palavras, do coração, do caráter, das prioridades e das alianças. Se coloca de pé. É interessante que nós lemos que Sansão praticamente no leito de morte vai fazer uma oração. Foi a oração que nós lemos no início, que ele diz: Senhor, dá-me força só mais esta vez. E eu e você, amigos, servimos um Deus tão maravilhoso, tão extraordinário, que quando nós clamamos e nos arrependemos, Ele nos escuta. Mas entenda bem, esse Deus maravilhoso, chega uma hora que Ele dá um basta. Você lembra no tempo de Noé? Deus foi aceitando, Carol, chegou um dia que Deus disse, sabe o quê? Basta. Hoje é uma noite de reflexão, para a gente pensar como está a nossa vida. Eu não pastoreio ninguém pelo medo, nem pela intimidação, não, mas nós temos que estar atentos ao que está acontecendo. Você está vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo agora, falando assim, há 4 dias atrás, ninguém esperava que aconteceu o que aconteceu lá no sul. Você tem noção disso? A gente não esperava.
E tem hora que a gente vai vivendo a vida, amigos, como se não houvesse amanhã. Como se tudo fosse esperar o belo dia que a gente decidir mudar. Você está perdendo sua família, você está perdendo sua vida espiritual, você está perdendo os seus valores, você está perdendo os seus filhos. Até quando? Até quando? Será que vai ter que chegar como Sansão? Hoje é um momento para a gente refletir, igreja. É necessário refletirmos e tomarmos as decisões corretas, mudarmos as palavras, mudarmos as decisões, mudarmos as escolhas e mudarmos a aliança. E nessa noite eu te convido a renovar a sua aliança com Cristo. Eu não estou te chamando para renovar a aliança com Batista, com Assembleia, com evangélicos, não. Eu estou falando para você da aliança com Cristo, porque a aliança revela o nosso destino. Mas Deus é tão maravilhoso que a biografia de Sansão termina com uma oração de arrependimento e reconhecendo que ele precisava de Deus. Talvez é a oração que Deus está te convidando a fazer nessa noite. Talvez você tenha andado na autossuficiência como Sansão andou. Será que hoje não é o dia de mudar? O dia mais importante é hoje. O ontem já foi, o amanhã não temos certeza que vai existir. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. Essa é a hora mais importante da nossa vida. O próximo minuto, sei lá se eu tenho. Esse é o momento mais importante. E a pergunta é: qual a aliança que você vai escolher? Sansão, ele faz uma oração de arrependimento e reconhecimento. E se as palavras revelam o coração, as decisões revelam o caráter, os lugares representam o que eu busco, o arrependimento revela o desejo de se aproximar de Deus e de corrigir a rota. Talvez hoje seja a noite de você corrigir a rota. Talvez seja a noite, eu não vou te chamar à frente, não vou fazer nada disso hoje. Mas eu quero que você reflita nesses poucos minutos. Eu vou chamar quem vai me ajudar com a ceia. Tem alguém já escolhido, minha amiga? Não? Tem? Aqui ó, Carol, Mugli. Quem mais que vai ajudar? Vocês duas, glória a Deus. Então já pode ir preparando aqui. Em 2 minutos a gente vai cear e nós vamos finalizar esse momento. Mas eu quero que você reflita. Reflita nessa noite como é que está a sua vida. Reflita se você começou bem e continua bem. Reflita, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Essa é uma palavra de amor de Deus para as nossas vidas. Se houver necessidade de corrigir a rota, o caminho é: Deus, me perdoa, eu me arrependo, Senhor, me ajuda, como Sansão falou, me dá força mais uma vez. Essa é a oração que você pode fazer hoje, e Deus ouviu a oração dele. A Bíblia conclui a biografia de Sansão dizendo: Júnior, e Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Deus ouviu. Então nessa noite eu tenho um convite para você, apenas um: que você faça uma aliança com Cristo. Essa é a única aliança que importa. Que você faça uma aliança com Cristo. É essa aliança que me dá destino todo dia. E se você hoje ainda não recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador, você pode aí dizer: Senhor, eu quero recebê-lo. Eu quero que o Senhor me ajude, por favor, nesse único minuto antes de eu distribuir aqui a ceia. Pense na sua vida. Seja sincero com você. Olhe para a sua vida, olhe para as suas emoções, olhe para a sua vida espiritual, olhe para a sua casa, olhe para o brilho dos olhos da sua esposa, dos seus filhos. Olhe isso hoje, por favor. Seja sincero. É esse caminho que você quer trilhar. É esse caminho que você quer continuar. Você entende? Essa é uma palavra pastoral de cuidado com a sua vida.
eu não posso decidir por você, apenas te ajudar na direção. E essa é a direção. O que você fez até aqui, pastor, e o que eu fiz até aqui? Apresente a Deus, peça perdão a Deus, corrija a rota e siga. Mas hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão diferente. Você não precisa fazer essa decisão apenas no leito de morte, porque a cada dia tem aumentado. Eu louvo a Deus, entenda o que eu vou dizer. Eu louvo a Deus quando eu fico sabendo que alguém, ou quando eu vou visitar uma pessoa que está na última, e ali ela aceita Jesus, eu fico feliz. Mas por que deixar isso só para o leito de morte, Ayla? Por que, se nós podemos viver uma vida abundante agora? Para que eu vou esperar o último segundo como aquele ladrão da cruz? Viver uma vida de prisão, uma vida triste, para no último segundo, Senhor, me recebe. Então hoje você pode tomar uma decisão diferente. E o convite que eu tenho para você é o convite que mudou a minha vida. Não foi o convite para fazer parte de uma igreja, não foi o convite para ser evangélico, não foi o convite para ser chamado de crente, não. Foi o convite para fazer uma aliança com Jesus. É essa aliança, meus amigos, que me mantém de pé todos os dias. É essa aliança que gera temor no meu coração. É essa aliança que gera temor nos meus olhos, nas minhas palavras. É essa aliança que gera compaixão. É essa aliança que me dá destino. E nessa noite, se tiver alguém que quer aceitar Cristo como seu Salvador, fazer essa aliança, aí mesmo onde você está, você pode fazer essa oração, dizer: Jesus, chega, eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Me recebe, escreve meu nome no livro da vida, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Decida viver para Ele, gaste os seus dias com Ele. Você vai ver a diferença. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez novo. Nós vamos louvar. Os irmãos vão entregar a ceia, você que está nos visitando.